Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. E hoje nós temos aqui uma coisa um pouco diferente. Temos um convidado. Muito obrigado por receber o nosso convite, por estar presente aqui. Temos Andrés Padilha, especialista de diversas commodities no Rabobank. Escreve algumas análises que a gente sempre traz aqui para olhar aqui no nosso podcast. Obrigado, Padilha, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Iapaó, pelo convite. Um prazer estar aqui. E, bom, tomar esse suco bom e bater um papo, né, sobre o setor. Vamos descascar essa laranja, meu amigo. Vamos lá. Andrés, vamos começar aqui pelo começo. Os últimos relatórios de vocês, se a gente pega o Outlook de 2025 e o Outlook de 2026, são dois universos completamente diferentes. A gente sai de um momento em que a gente vinha da pior restrição de safra de todos os tempos. A gente tinha ali uma expectativa de falta de produto, o mundo inteiro querendo saber se o setor de suco de laranja ia ter capacidade de ofertar. Aí a gente passou para um medinho ali de será que teremos excesso de fruta? E aí a gente caiu na realidade. Falta consumidor. Como é que vocês estão olhando essa situação lá no banco? Sim, eu acho que sem dúvida foi uma mudança grande, né, que você falou. Lembrando um pouco que na chegada de 25, 26, a gente já estava em várias safras de estoques caindo, né? Então era uma história que vinha se acumulando de vários anos ali, alguns problemas de produção, os estoques globais caindo. Preocupação grande com o greening também, né? O setor falando de um aumento grande de incidência. E lá fora as pessoas com muito medo disso, né? Será que o Brasil vai ter esse suco para atender o mercado ou não? E a gente viu essa explosão de preço, né? Em final de 24 e até janeiro de 25, a tonelada de FCOJ tá batendo aí $7.000 por tonelada. Então era um momento de muita angústia com o supply, com a oferta. E quando você fala assim, pessoal lá fora morrendo de medo, do que a gente está falando? Bom, estamos falando que o Brasil é 70% da oferta de suco industrializado, né? Então, assim, eu acho que na pandemia, muitas indústrias tiveram que fazer uma lição de casa muito, muito rápida e muito certeira com relação a da onde que eu vou ter meus suprimentos de matéria-prima. Então, na maioria das categorias, as empresas decidiram diversificar um pouco, ter 2 ou 3 suppliers, ou várias origens, né? Para mitigar um pouco os riscos de logística, algum problema, assim como aconteceu na pandemia. Suco de laranja, dada a importância do Brasil, esse 70%, quase que é impossível você diversificar muito a origem desse produto, entendeu? Então, se você é um engarrafador importante da Europa e você tem seu suprimento vindo do Brasil, não é simples falar, vou diversificar para o México, para o Egito, para a África do Sul, porque são mercados muito menores que não vão te oferecer esse produto. Então, você começa a ver essas notícias do greening, dos problemas, aí você pensa, bom, vamos ficar sem suco, e acho que é isso que levou essa corrida de preços tão forte em 24 e até início de 25. E esse é um ponto interessante que você traz, né? A questão da importância, a relevância do Brasil nesse mercado. Que, por um lado, é uma bênção, mas, por outro lado, também isso acaba sendo, vamos dizer assim, uma maldição, vamos colocar assim, né? Porque a gente acaba criando problemas para a gente mesmo. Nesse caso, suco de laranja sempre foi 35% da participação do mercado quando a gente olha a categoria suco. Ou seja, se a gente fala que 35% ali da oferta tá complicado, aliás, que 35% do negócio do engarrafador ele tá com um risco ali de oferta, isso faz com que ele tome algumas providências, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, ele não pode ficar exposto a um risco de suprimento tão grande. E na verdade que assim, nos últimos anos, outras categorias de bebida têm crescido muito, né? Então, muitos engarrafadores, eles, além do suco, eles têm outras categorias, né? Eles participam de outras marcas também, de outros setores. Então, eu acho que nesses últimos anos que a demanda por suco foi caindo, os engarrafadores também começaram a diversificar um pouco e procurar outras categorias. Acho que No relatório de vocês, vocês trazem
uma análise muito interessante, que é o descolamento que existe entre a queda de preço da matéria-prima aqui no Brasil, e vamos colocar aqui fruta e suco, ou primeiro suco e fruta, né? Porque vem de fora para dentro, né? Começa a cair lá fora por conta que a demanda cai, cai o preço de referência na bolsa, cai o preço do suco e aí cai aqui dentro a fruta. Um efeito dominó clássico. Sim. E vocês falam bastante disso, dessa desconexão que aconteceu entre essa queda de preço aqui e o que a gente está vendo lá na ponta, que é o que o consumidor compra, quanto o consumidor paga. Explica pra gente um pouco como é que vocês foram atrás disso, o que vocês descobriram. Bom, olhando números de vendas no varejo, né, da Nielsen ou de outros fornecedores que a gente tem acesso, a gente consegue ver que o preço por litro, o preço por galão, ele vem subindo nos últimos 6 anos, né? Todos os anos uma alta maior. Isso falando dos Estados Unidos, Europa também é semelhante. E é lógico que o consumidor ele é sensível a essas altas de preço. Então, ele está pagando muito mais caro pelo mesmo produto que ele comprava 1, 2, 3 anos atrás. Isso impacta negativamente o volume, né? Então, a gente sabe que o consumidor ele é muito reativo a esse preço. Agora, a gente começou a ver essa queda do concentrado nos futuros lá em janeiro de 25, né? E foi uma queda muito pronunciada. Até Ele desabou, na ele verdade, né? desabou, Ele ele desabou, ele desabou. caiu do precipício. Exatamente. Aí a gente começou a acompanhar os preços no Uhum. varejo para tentar ver, bom, quando que esses preços vão começar a refletir essa matéria-prima mais barata. E a realidade é que esses preços ainda estão num patamar A, quase recorde. a verdade é que a gente está sentado esperando ainda, né? A verdade é essa. A gente tá falando que você começou a olhar isso em janeiro de 2025, agora a gente está em agosto de 2026, praticamente setembro, não, praticamente agosto, né? Quase setembro já, a gente já tá entrando aqui quase na segunda Na quinzena segunda aqui quinzena, de agosto, e aí a gente tá aqui sentado esperando ainda esse preço cair. Por que que isso aconteceu? Tem vários pontos. Por um lado, na indústria de alimentos e bebidas, subir preço sempre é mais fácil que baixar preço. Eu digo que assim, tem um filtro muito grande que é o varejista, o supermercado. Porque assim, essa negociação de baixar preço tem que ser conversada com eles também. Eles que são os donos da gôndola refrigerada lá na ponta, né? Então, assim, esse espaço que o suco utiliza na gôndola refrigerada Não é nosso, né? não é nosso. É um setor imobiliário bem caro ali, É né? verdade. Então, ele tem que maximizar a margem dele nesse espaço. Às vezes, ele prefere vender menos volume de suco com uma margem muito, muito maior do que muito mais suco com uma margem menor, né? Porque se ele colocar mais suco, ele tem que tirar outros produtos. Então, essa negociação de levar o varejista, de fato, a baixar preço não é tão simples. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que alguns engarrafadores também tinham comprado matéria-prima muito cara, então eles estavam protegendo um pouco a margem e deixando abaixar esses estoques de suco mais caro em um período mais longo. Isso atrasou um pouco o movimento. E há outro fator que eu acho que é muito relevante, que é quando a gente analisa o preço do suco que vem de NFC Uhum, e o suco que vem do concentrado, né, que é o reconstituído, que a gente chama. Tem uma correlação muito grande entre essas duas categorias. ok. O concentrado ele caiu, como falamos, né, de $7.000 para 2.700 hoje, mais ou menos. Só que o NFC passou de 1.100 a 900. Então, o NFC naturalmente ele não pode cair nessa mesma proporção. E o fato que ele está segurando mais, acho que também leva a que o concentrado ele se mantenha um pouco mais alto na gôndola do que deveria estar pensando na matéria-prima dele. É interessante. Eu vou querer entrar um pouquinho mais fundo aqui numa parte que você trouxe, que é essa questão que eu achei muito interessante, que é um mercado imobiliário complicado esse, o aluguel da prateleira para a gente colocar o nosso suco de laranja lá. Quando o engarrafador, desculpa, o varejista, ele toma essa decisão dele ampliar a margem dele naquele espaço de gôndola que ele está alugando para gente,
ele está mexendo em toda a estrutura da cadeia, porque o suco de laranja ele sempre foi um produto de escala, um produto que você vende muito volume, volumes grandes, inclusive antigamente a gente via nos próprios supermercados espaços de gôndola muito maiores para Uhum. suco de laranja do que a gente vê hoje, tanto na parte ambiente quanto na parte refrigerada. E isso pode trazer uma moldura estrutural, de deixar de ser um produto de escala para ser um produto de preço. Como é que vocês olham isso lá? Isso é uma possibilidade? Se for uma possibilidade, quais são as implicações que isso pode trazer para um setor com a infraestrutura que o nosso tem? Bom, eu acho que assim, a realidade é que a demanda global ela vem caindo faz um bom tempo, né? Então, assim, essa redução de volume não é nova. Não. A gente teve assim, um período ali na pandemia, né, de 20 a 22, que o consumo se manteve muito mais estável globalmente, porque os consumidores, primeiro, procuraram a vitamina C e toda a nutrição que o suco traz, mas também consumiram muito mais dentro do lar, né? Teve esse aspecto da conveniência, Teve esse né? aspecto da conveniência. Então, esses fatores ajudaram a segurar um pouco. Agora, nos últimos 2 anos, a gente viu de novo uma retomada dessa queda de volume. E, ao mesmo tempo, tem uma pressão grande de outras categorias que estão crescendo na indústria de bebidas. Especificamente os funcionais, mas Você está tendo um crescimento grande de bebidas funcionais, sejam à base de lácteos ou à base de outros sucos também. Você tem os leites com maior cálcio, por exemplo, maior proteína. Esses produtos estão crescendo também forte. E você tem águas minerais, bebidas energéticas, bebidas à base de café, de chá. Todas essas categorias estão crescendo. Então elas estão brigando ali por espaço nesse mercado imobiliário caro que falamos da gôndola refrigerada. Então acho que o suco ele precisa entregar valor e o consumidor ele gosta do produto, ele tem uma conexão muito cultural, né, na Europa, nos Estados Unidos com suco de laranja. Mas se o preço continua subindo indefinidamente, isso impacta negativamente o volume. Então, assim, se o suco vai virar um produto ainda mais caro, ele tem que entregar mais. Seja via alguma inovação, seja via alguma adição de proteína ou alguma coisa além disso, né? Porque senão ele vai continuar perdendo volume e mantendo uma presença menor nessa prateleira refrigerada. uma coisa que a gente viu em alguns relatórios em, em relação à decisão que alguns engarrafadores estavam tomando da forma que eles aplicam, né, o nosso produto, qual que é a aplicabilidade que você dá para o suco de laranja. A gente viu um movimento forte do suco de laranja, ele sair de um produto 100% para se tornar um ingrediente de luxo. Uhum. Então, por exemplo, em vez de você ter um suco 100%, você tem um néctar 50%. Você coloca o suco de laranja ali, não como bebida base, obviamente, porque existem produtos mais baratos para ser bebida base, como suco de maçã, Suco de suco maçã. de uva branca, mais recentemente. Mas o Uhum. fato é que ele entra ali na composição. Isso é risco, né, em termos de volume. Sim, eu acho que é risco, mas também assim, é uma resposta do engarrafador, porque ele também tem que maximizar cada litro que ele está vendendo, Ele né? vende garrafa, no final das contas, Ele né? vende garrafa, exatamente. Então, há um espaço limitado dentro da fábrica dele, dentro do armazenamento dele, dentro do caminhão que ele vai utilizar para levar e também no espaço final no varejo. Então, se ele pode utilizar uma base mais barata, ele vai ir nesse sentido também. Interessante. A gente viu aqui ao longo desses últimos anos, e esse em particular, uma tempestade perfeita ali se formando em cima do agro, não só do setor de suco de laranja, que foram todos esses fatores que você colocou, como aumento de preço, aumento de pressão de greening, todas essas outras Uhum. questões geopolíticas que a gente, enfim, né, ainda nem passou por elas, mas outros setores também sofreram de maneira parecida. A gente viu ali o cacau com altas gigantescas e queda de consumo, até o café, que é um produto que ano a ano a gente vê aumentando exportação, aumentando cafeteria, ele teve um problema, um momento ali que ele deu uma balançada. Sim. Hoje a configuração de mercado, quando a gente olha tudo, ela não é muito favorável para o agro nesse momento, né? Bom, eu acho que o consumidor, de uma maneira geral, está sob pressão da inflação de uma forma mais evidente
Na Europa, aliás, desculpa te interromper, Sim. eles não tinham passado por essa experiência, né? Pois é, pois é. Europa e Estados Ah, Unidos, a última onda grande de inflação deles foi lá nos anos 80. Então, assim, muitas pessoas adultas não tinham convivido muito com essa experiência da inflação. E a realidade foi que, por exemplo, eu gosto muito de um dado que simplifica um pouco a inflação, que é quantos salários médios anuais você precisa para comprar uma casa de preço médio num país, né? Nos Estados Unidos, em 1970, você precisava de 3 salários anuais para comprar uma casa média. uau. Hoje você precisa de 8, né? Europa, a mesma coisa. Então, assim, o consumidor tem um custo muito maior de moradia, de alimentação, né? Desde a pandemia, a gente teve uma alta grande de custo de alimentação. Então, assim, o orçamento ele ficou muito mais restrito. Então, ele procura, por exemplo, private label, opções de marcas um pouco mais favoráveis, ou ele sai de algumas categorias, né? Então, assim, eu acho que a capacidade de compra foi impactada negativamente nos últimos anos, como um todo. E isso acaba impactando nas escolhas de alimentação e de bebida também. A gente tem falado bastante aqui, Andrés, sobre o efeito da elasticidade, né? A gente tem uma continha que a gente acompanha aqui na Nielsen, que ela é quase que uma verdade matemática. Para cada ponto percentual que o suco sobe na prateleira, ele cai pelo menos 1%. Nos nossos modelos aqui, dependendo do ano, dependendo da situação, ele vai de 1 a 1,8. Então, às vezes, você Uhum. sobe um ali, às vezes, subiu 2 pontos, às vezes cai 4 pontos na prateleira. Sim. E a pergunta que eu mais recebo e que eu não sei responder, e eu vou te passar essa batata quente agora, é: uma vez o preço voltando, quanto tempo demora para o consumidor voltar também? Essa é uma boa pergunta, hein? Por isso que eu Sem estou te dúvida. passando. Sim. Assim, eu acho que o consumidor ele começa a responder relativamente rápido a quedas de preço, é, mas é muito difícil de saber quão que ele vai voltar a consumir o que ele consumia antes, né? Agora, o consumidor ele gosta do produto. Eu acho que essa é a grande vantagem do suco de laranja. Ele tem uma conexão cultural com o suco de laranja. E se ele começa a ver que as marcas que ele gosta, que o produto continua na mesma qualidade e que está caindo de preço, de fato, ele vai comprar mais. Eu acho que isso não é uma dúvida. Isso vai acontecer. Mas o consumidor está um pouco confuso também, né? Porque teve muitos movimentos, por exemplo, de o que a gente chama de shrinkflation, né? Que Pois é, basicamente produtos que têm o mesmo preço ano após ano, só que a embalagem só vai encolhendo, né? é É, verdade. e às vezes isso acontece nas bebidas também. Então, o produto que era 1 litro vai para 900 ml ou para 800. E ele percebe isso, né? O consumidor não é. é essas coisas não passam desapercebidas com o E ele pega um consumidor. rancinho ali, né? Ele pega um rancinho e fala, também não vou comprar, né? Pega, sem dúvida. Agora, e outro ponto também, nessas safras anteriores que deu algum problema de suprimento, de supply, algumas marcas não conseguiram manter exatamente o mesmo perfil de sabor em algumas categorias. Fosse porque não tinha exatamente a especificidade do produto, ou porque eles tiveram que, se era um néctar, fizeram um blend maior com outros ingredientes. Então, assim, se o consumidor está pagando mais caro por um produto e além disso, o sabor que ele está acostumado não é exatamente o mesmo, isso pode impactar também. Então, demora um tempo até ele perceber que esse produto voltou ao nível que ele esperaria e aí ele começa a comprar mais. Andrés, eu preciso aqui fazer um parênteses aqui, porque você foi muito polido agora, viu? Porque no final das contas, gente, o que o Andrés está falando é o seguinte, que no final das contas a gente vendeu caro um produto de qualidade inferior nas últimas safras, que a gente teve um monte de problema aqui no Brasil, principalmente por conta do aumento da severidade do greening, que foi basicamente a primeira safra que a gente viu ali, realmente o greening mostrando um pouco ali a sua força. Isso refletiu também no sabor do suco. E outros fatores.
Pessoal desesperado para colher, colheu fruta fora de Sim, especificação. As indústrias desesperadas para conseguir volume acabaram moendo também uma fruta que também não estava ali no perfil ideal de maturação. sim. E hoje, o momento que o pessoal da produção começou essa safra um pouco mais um pouco mais assustado, até dá para dizer, as indústrias Sim. mais seletivas do ponto de vista de qual que é a fruta, qual que é o padrão, qual que é o resto, qual que é o Brix, enfim, tudo ali muito mais com mais cuidado, porque a gente acabou ficando também com uma certa falta de credibilidade com esse consumidor, né? Sem dúvida. Como você falou, né? O preço estava muito mais alto. Então, assim, o consumidor, ele percebe na hora no paladar se o produto não está do jeito que ele imagina e mais se ele está fazendo esse esforço de pagar um pouco a mais. Então, eu acho que essa volta de produto de alta qualidade é positiva também. Pode não se refletir imediatamente nos números de consumo, mas a junção disso e preços um pouco menores poderia alavancar de volta o crescimento. Para a gente encerrar essa parte aqui do varejo, você acompanha diversos setores. Você acompanha setores de lácteos, de cítricos, entre outros lá, papel e celulose. E o Uhum. banco acompanha praticamente tudo, né? Como é que a gente pode, o que que a gente pode esperar, na verdade, na visão de vocês, de comportamento do varejo em relação a produtos que nem esse, agora que a gente falou, esse episódio de suco de laranja, que passou por episódios tão extremos? Porque na história a gente sabe, não é assim. A gente tem, oscila um pouco para cima, um pouco para baixo, e é mais ou menos aquilo dentro de uma curva esperada. O que aconteceu agora nos últimos anos foi absolutamente sem precedentes. A gente tem histórico de outras categorias para que a gente possa ter uma ideia do que esperar de comportamento do varejo? Olha, eu acho que o consumidor, ele, como falamos, né, ele reage muito ao preço, qualidade do produto tem que se manter, e há momentos ali nos quais, de fato, os produtos aumentam muito de preço e o consumidor acaba se afastando por algum tempo, ou substitui por outra categoria e volta. Mas eu acho que pensando no consumidor, assim, um fator muito relevante hoje é a tendência demográfica, né? Ok. É um tema que a gente poderia falar aqui por horas, mas Uhum. falando nesses setores que eu acompanho também, que você falou, por exemplo, no setor de leite, muita inovação está indo na direção de como aumentar a proteína e diminuir os açúcares dentro do leite, né? Porque o consumidor ele está, na média, ficando mais velho e o consumidor, na medida que vai envelhecendo, ele precisa aumentar seu consumo de proteína de uma forma eficiente. E às vezes, pela idade, né, consumir muita carne não é tão fácil, né? A nossa dentadura começa a piorar, a gente não tem tanto tempo de cozinhar em casa, Comer à noite pesa. comer à noite pesa. Então, por exemplo, um copo de leite com o Não que eu dobro. esteja ficando velho, entendeu? Ah, a gente não tá ficando mais Não, velho, não. mas consumir, por exemplo, um copo de leite com o dobro de proteína é Uhum. uma proposta muito interessante. É. E de fato, no mercado americano, a marca Fairlife da Coca-Cola, que é uma marca de leite com o dobro de proteína, tem sido a melhor marca de crescimento dos últimos 3 anos nos Estados Unidos Nos Estados Unidos. para a Olha só. Coca-Cola, sim. Então, isso mostra que o consumidor está ávido por esse tipo de produto com funcionalidade, com bom sabor e com características que atendem essa necessidade. Por outro lado, globalmente, as vendas de fórmula infantil, né, do leite preparado em pó e das fraldas infantis já estão começando a declinar, Porque tem menos gente nascendo. porque tem menos gente nascendo como um todo. Então, assim, acho que todas as indústrias têm que entender esse momento, né? Outro dado muito interessante que eu vi esses dias, no Reino Unido, 1/3 de todas as moradias são de uma pessoa só. E nos Estados Unidos é um número semelhante. Então, muita gente morando sozinha, seja solteira ou seja mais velha, etc. Mas isso vai condicionar o produto que você vai comprar e pôr na prateleira. Conveniência acaba virando ali a palavra de ordem, né? Que ninguém faz um grande almoço, um grande jantar para si mesmo, né? Exato. E você não vai comprar um cartão de 2 litros de suco de laranja ou de leite, porque muitas vezes você nem vai tomar café da manhã na sua casa. Você vai sair muito rápido, vai consumir algo fora. Então esse produto acaba estragando. Então, assim, garrafas menores, embalagens mais práticas, eu acho que
o momento vai continuar nessa direção. Então, acho que esse vetor demográfico é crucial. Esse ponto que você trouxe do produto da Coca-Cola, ele é um daqueles que traz inquietude pra gente. Quando a gente olha o nosso Instagram da Citrus BR, dos comentários que a gente mais olha lá, assim, não, a gente precisa inovar, a gente precisa lançar produtos, sucos com proteínas. Muita gente está observando esse movimento que você traz, Sim. Andrés. Mas a gente não é dono, né, da formulação. A formulação não está com a gente está vendendo aqui a matéria-prima e isso está com os nossos clientes, os engarrafadores. Eles que precisariam fazer esse tipo de inovação. E essa não é uma conversa fácil. Sim, sem dúvida. Eu concordo, eu acho que. Mas também eu acho que a indústria brasileira é muito parceira desses grandes clientes. Isso é fato. Então ali há um relacionamento de muito longo prazo. Então imagino eu que possam se desenvolver coisas interessantes nos próximos anos nesse sentido. Verdade. Vamos virar aqui um pouquinho agora para a parte da oferta. Acho que Uhum, no último relatório, nos dois últimos Outlooks que vocês trouxeram, acho que um dos pontos grandes quando a gente fala de oferta é a migração, né, de São Paulo para outros estados, ali, regiões novas de Minas, Mato Grosso do uhum. Sul. Tem gente que fala expansão, eu prefiro um pouco migração, porque a gente não está expandindo área, né, em tese. A gente está tirando uma citricultura que está consolidada em áreas de green e a gente está indo um pouco para outras regiões que não são. Queria que você trouxesse um pouco ali os achados do relatório, prós e contras dessas novas regiões. Sim, sem dúvida. Eu acho que o produtor de laranja em São Paulo ele é muito experiente e ele entende o momento, né? Então, assim, muitos deles pensando, bom, qual vai ser o futuro da citricultura na minha região, dado o nível do greening, o custo também de produzir em São Paulo, né? Porque o custo da terra subiu muito em São Paulo, mão de obra, etc. Então acabou sendo um movimento natural deles procurarem essas novas áreas em Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, e outros estados ali, né? Agora, eu acho que quando o preço da laranja está alto, você meio que consegue ignorar um pouco o efeito do frete, né? Porque a conta fecha. É A conta verdade. fecha muito fácil. Então aí você pensa, bom, tudo bem, vou para Mato Grosso do Sul a 600 quilômetros. Tudo bem. Agora, hoje, no nível de preço que a gente tem, muitas pessoas que fizeram esses movimentos estão bastante preocupados, pensando, bom, com esse nível de preço, será que eu consigo de fato rentabilizar esses pomares nessa região? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. Bem, o bom é que eles vão ter alguns anos ainda até esses pomares eles começarem a produzir. Até lá, quem sabe o mercado já deu uma virada de novo, né? A gente Tomara, torcer tomara, para sim, isso. sim, sim. Mas agora, ainda assim, ok, foi para lá, ele tem um custo de frete que ele é maior. No relatório de vocês, se eu não me engano, vocês colocam ali um raio de até 500 quilômetros da fábrica, Sim. para que seja ali viável, né? Mas, em compensação, também ele vai deixar de fazer um monte de operação, né? Porque aqui em São Paulo, o custo de produção de pulverizações e de uso de hora-máquina, entre outras coisas, também ele é altíssimo. O produtor fez essa conta também, né, Andressa? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é parte da equação que ele considera ali. É, mas há outros desafios. Por exemplo, achar mão de obra qualificada em algumas dessas regiões é muito difícil. E nem tem nem infraestrutura às vezes, Às né? vezes não tem infraestrutura, então a gente já conversou com o produtor de laranja que ele teve que levar lá toda uma infraestrutura, por exemplo, de moradia, de até escola para algumas regiões, para tentar manter os funcionários ali na fazenda, em locais mais afastados, né? E eu acho que assim, o mercado de trabalho no Brasil é complexo e tem muita volatilidade de movimentação em muitos setores. Então, é, parte disso também os programas de assistencialismo muito grandes e muito amplos que acabam fazendo com que parte da mão de obra goste de flutuar bastante. Pois é, isso tem sido um ponto importante, inclusive aqui da atuação da Citrus BR, a gente tem trabalhado ali no Congresso Brasileiro para aprovação de um projeto de lei, o Uhum. 715-23, que ele compatibiliza o trabalho de safrista com o recebimento de Bolsa Família, porque esse Pois é. é um ponto que a gente ouve muito, e isso não é nem voltado para as grandes indústrias, os grandes produtores, que eles contratam normalmente por tempo indeterminado. Sim. Agora, para um pequeno produtor, médio produtor,
isso pode ser ali uma ferramenta para que ele consiga essa mão de obra que tem medo de sair do sistema Exatamente. do Bolsa Família, enfim, de outros benefícios. Sim. Foi aprovado na Câmara, no Senado, depois voltou para a Câmara de novo, o presidente vetou o projeto, e agora a gente está trabalhando para tentar derrubar o veto. Vamos ver se a gente consegue. Se conseguir, vai ser aí uma prestação de serviço interessante, e aí depois seria legal, e aí olha eu já fazendo pedido aqui pro André, ver se a gente consegue ter alguma maneira de medir se essa mão de obra ela ficou mais disponível ou não por conta dessa mudança na legislação. Porque todo mundo, Andrés, reclama disso, que tá difícil contratar formalmente. A Uhum. mão de obra para colheita até tem, mas a mão de obra disponível para formalização parece que é o maior gargalo. Sim, sem dúvida. Eu acho que é um gargalo mesmo. E pode ser que esse projeto de fato traga um alívio, né? Então, assim, é algo que a gente vai ver nas próximas safras. Precisa rodar muito para que a gente tenha estatística e tem outras questões também, né? Você tem competição com outros setores, você tem próprio nível de empregabilidade para determinadas funções, então tudo isso acaba pressionando também, né, o custo da mão de Uhum. obra e a disponibilidade. Sim. Agora, ainda na parte de custos, a gente também não deu sorte, né? Porque duas guerras, regiões importantes, fornecedoras de insumos importantes, né? A gente tem ali fertilizantes e petróleo, que, enfim, base da produção. O Uhum. que vocês trazem de informação para a gente a respeito disso e qual que é o tamanho desse buraco, Andrés? Bom, eu acho que assim, desde o início do conflito ali do Irã, né, nossos estrategistas falaram com cautela que era algo que poderia se estender por mais tempo, e de fato é isso que tem acontecido. É, Acho que no momento o mercado ficou um pouco confiante que ia ser algo muito rápido, mas tinha sinais ali que poderia ser algo mais longo. E eu acho que assim, o Brasil acaba sendo impactado por esses vetores ali de importação de insumos, de óleo diesel também. Então, apesar do Brasil ter um superávit de petróleo, né, não consegue refinar tudo para produzir esse óleo diesel internamente. E a parte de dependência dos fertilizantes importados, eu acho que é outro fator que, de forma estratégica, o setor tem que pensar um pouco mais, né? Como que reduz um pouco essa dependência ou continua diversificando os fornecedores para ter menos volatilidade. Eu acho que são pontos importantes. Eu tenho ouvido falar muito disso, né? Tanto no governo, pessoal no Congresso, produtores, enfim, indústrias, todo mundo falando, poxa, a gente precisa encontrar caminhos. Mas esses caminhos existem, porque veja o seguinte, aqui no Brasil a gente teria que investir em infraestrutura para que a gente possa extrair determinadas matérias-primas e ainda fazer com que o produto ele seja viável. Fornecedores, você depende se aquele determinado insumo ele está no solo ou não, né? Uhum. Porque para você conseguir fazer a extração. Me dá um panorama de como que está isso no mundo e quanto tempo demoraria para que a gente pudesse ter uma reconfiguração desse problemão, caso as coisas continuem a demorar. Assim, eu acho que todos os setores hoje do agro e outras indústrias têm que pensar que essa volatilidade geopolítica eh, tem tudo para continuar, infelizmente, né? Acho que o mundo está se afastando um pouco em termos de acordos, de livre comércio, dessa paz geopolítica que a gente tem. Então, de forma estratégica, acho que todo mundo tem que pensar em como lidar com isso. E é lógico que, concordo, é um processo demorado, talvez demore ali até décadas, mas tem que começar, né? Tem que vir de cima e a indústria tem que se organizar também para apontar esses direcionamentos e melhorar esses gargalos e essas fraquezas de dependência, né, de importação. Você falou em geopolítica, né? Vivemos tempos emocionantes, para dizer o mínimo, em termos de geopolítica, né? Pegar o exemplo dos Estados Unidos. Suco de laranja, felizmente até agora a gente conseguiu passar quase ileso ali nas tarifas adicionais. Durante Sim. algum período a gente ficou ali nos 10%, mas no grosso, pelo menos até agora, o setor conseguiu passar a margem das Uhum. tarifas. Mas o que a gente viu?
que os próprios supermercados, o próprio varejo, com medo desse impacto de aumento de preço por conta das tarifas adicionais do governo americano, colocou lá em cima a margem e criou uma espécie de um colchão para que ele pudesse absorver eventuais choques tarifários. Ou seja, uma coisa que está totalmente fora do nosso controle e acaba voltando um pouco para aquela nossa conversa inicial, que tudo acaba desaguando no varejo, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, dá para ver o racional por trás desse movimento, Não né? tá errado, né? Não está errado, mas foi mais um fator que impactou negativamente ali o preço. É mais uma desculpa que o cara tem para não baixar o preço na gôndola, né? Falar, não, então, mas veja bem, vai que, né? Exatamente. E assim, a realidade é que ficou difícil ter uma certeza de longo prazo que as coisas vão se manter de uma forma ou outra, né? Muitas vezes depende muito de uma eleição, por exemplo. Então a gente viu, por exemplo, acabou de ter uma eleição na Colômbia, que por muito tempo foi aliado próximo aos Estados Unidos. Neste último governo do Petro ficou meio antagonista aos Estados Uhum. Unidos, sofreu com tarifas, com restrições. Agora entrou um novo governo mais alinhado aos Estados Unidos e eles vão ter benefícios de novo, né? Argentina, a mesma coisa. Na época do kirchnerismo, a Argentina era meio que antagonista aos Estados Unidos. Agora eles estão tendo uma série de benefícios de acesso ao mercado, etc. Então é algo que pode mudar em qualquer momento. Vivemos os tempos dos amigos do rei. Exatamente, sim. Que loucura. André, se a gente esqueceu de passar algum ponto aqui importante do relatório, alguma coisa que você queira complementar do que a gente trouxe, suas impressões aí sobre o futuro deste mercado de suco de laranja, meu caro. Bom, eu acho que assim, é um setor que tem mostrado uma resiliência grande, né? É verdade. Porque toda essa volatilidade do greening, do clima, dos preços, do acesso ao mercado, etc. E mesmo assim o setor continua firme, né? Continua inovando. Eu acho que esse ano ainda vai ser desafiador, sem dúvida. Eu acho que a gente trouxe um pouco esse tema ali pro relatório, mas acreditamos que vai ter um futuro melhor. Eu acho que temos que ser um pouco otimistas. Como eu falei, o consumidor ele deve começar a reagir com esses preços menores lá na frente, e trazendo uma demanda um pouco melhor, né, numa dinâmica melhor, ajuda toda a cadeia. Então, acho que esse é um ano de sobreviver, de continuar planejando para o futuro, mas esperamos um próximo ano melhor. A turma veio rentabilizada também das últimas safras, né? Sim, as últimas safras ajudaram sem dúvida, então isso é um ponto bem positivo. Andrés, muito obrigado aqui pela sua participação. Cumprimos ali em 37 minutos, quase 40, que nem a gente tinha programado. Te agradeço. No que precisar aqui institucionalmente da Citrus BR, continua à disposição. E parabéns pelo seu trabalho lá no Rabobank. Muito obrigado, Iapapa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Isso aí, gente. Até a próxima.